Senhor Jesus. Amém? Irmão, vou falar hoje um pouquinho mais sobre o jejum. Vou procurar citar os textos. Às vezes nos outros vídeos, às vezes a gente vai falando assim rapidamente. Vou ver se hoje eu consigo acrescentar mais alguma coisa nos textos sobre o jejum e oração. Já falei aqui nos vídeos passados sobre Levítico, o dia do perdão, o jejum, uma base do Velho Testamento, para depois falar sobre o Novo Testamento. Então nós já falamos aqui que o jejum que Deus mandou fazer está lá em Levítico capítulo 16, né? E capítulo 23 também, que fala, que é em Números 29, versículo 7, que fala que era no mês 7º de setembro, chamado Tisri, Etanim, aliás, é um dia judaico, aos 10 dias do mês. Então o jejum que Deus mandou fazer era uma vez por ano, aos 10 dias do mês, tereis uma santa convocação, do mês de Etanim, que é o mês de setembro. Então, já falei sobre isso. Então o jejum era uma vez por ano. Então todo o Velho Testamento tem esse sentido. Já falei nos outros vídeos sobre Isaías 55, que Deus fala que o jejum que Deus colocou, o único jejum que eu escolhi, acaso esse é o jejum que eu escolhi? Então ele fala aqui sobre o espírito do jejum, que não era só jejuar, mas ter uma vida arrependida. Já falei isso nos vídeos passados, só estou comentando rapidamente. Citamos também Zacarias capítulo 7, capítulo 8, que fala que fala sobre o jejum que Deus escolheu. Esse jejum que vocês estão fazendo não fui eu que mandei fazer. Por quê? Eu expliquei que quando Zacarias profetizou, o povo estava voltando do cativeiro. Então o jejum que eles fizeram estava no cativeiro. Você pode encontrar lá em Zacarias capítulo 7, capítulo 8. Deus fala assim: esse jejum não fui eu que mandei vocês fazerem. Porque o jejum era uma vez por mês e estava ligado ao arrependimento. E eles estavam no cativeiro, estavam em pecado, foram parar no cativeiro. Então, Zacarias capítulo 7 fala isso, que eles tinham que jejuar fazendo a vontade de Deus, praticando. Então ele fala que quando jejuaste, pranteaste no 5º e no 7º mês, vocês não jejuaram para mim não, porque o jejum era no 10º mês, no 7º mês, no 10º dia. Mas eles colocaram outros jejuns, que até hoje o judeu pratica ainda jejum, de comemoração do templo, da destruição do templo. Então não tem nada a ver com o jejum que o Senhor mandou fazer. Era convocar a nação uma vez por ano para o arrependimento. Então ele falou aqui que esse jejum não fui eu que mandei, não foi ordenado por mim, não fui eu que mandei fazer esse jejum. Então Israel até hoje jejua vários jejuns comemorativo à destruição do primeiro templo, do segundo templo, a tomada de Jerusalém, era o outro jejum que eles fizeram. Então eu só estou comentando aqui Zacarias 7, 8, e fala assim: eu não mandei vocês fazer esse jejum, só mandei fazer uma vez por mês, no mês de setembro, no 10º dia, do 9º dia até o 10º dia, era da tardinha do 9º dia até a tardinha do 10º dia. Então, esse era o jejum que Deus tinha mandado. Então, Zacarias ali fala: nós jejuamos no 4º mês, no 1º mês, no 10º mês. Então, se você pegar a Bíblia, você vai encontrar esse jejum lá, jejuns, né, que Deus não tinha mandado. Então, é só para abordar esse texto aqui, para falar sobre texto do Velho Testamento. Então, não adiantava jejuar se vocês estão no cativeiro. O jejum de vocês está no cativeiro, quer dizer, por causa de pecado vocês foram parar no cativeiro. Então não adiantava jejuar, porque o jejum era uma vez por ano para pedir perdão dos pecados. Então eu quero citar hoje também mais algumas passagens do Velho Testamento para falar sobre o jejum do Velho Testamento. Então nós temos na Bíblia, no Velho Testamento, Êxodo 24, 18, Moisés fez 40 dias de jejum e 40 noites. Êxodo 24, 18.
Êxodo 34, 28, ele jejuou 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água. 40 dias e 40 noites, só Jesus fez isso, lá no deserto, em Mateus capítulo 4. Mas eu quero dizer o seguinte, ele estava na presença de Deus, Deus falando com ele. Quando ele desceu do monte, o rosto dele brilhava. Você já imaginou você estar lá no monte, Deus conversar com você como conversa com um amigo? Então, é um jejum assim, na presença do Todo-Poderoso. Então, Jesus, quando jejuou lá em Mateus 4, a Bíblia fala que depois de 40 dias ele teve fome. Ele deve ter bebido água, porque ele teve fome, não diz que ele bebeu água. Então nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas Moisés, ele jejuou 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água. Só, eu já falei aqui que a Bíblia fala, no máximo 3 dias você pode ficar sem beber água. A Bíblia fala que Esther jejuou 3 dias e não bebeu água, intercedendo pela nação de Israel, que estava prestes a ser dizimada. Então eu quero falar rapidamente aqui, esse texto, Moisés jejuou 40 dias e 40 noites sem beber água, e ele escreveu nas tábuas as palavras da aliança dos 10 mandamentos. Então, Deuteronômio 9, versículo 9, fala que ele ficou no monte 40 dias e 40 noites, não comia pão nem bebia água. Então, Êxodo 24, 18, Êxodo 34, 28, Deuteronômio 9, versículo 9, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão nem bebi água. Versículo 9, Jeová deu-lhe as tábuas da lei, feita de pedra, escrita com o dedo de Deus. Está lá em Deuteronômio 9, versículo 9. No versículo 18 de Deuteronômio 9, prostrei-me perante Jeová, como dantes 40 dias e 40 noites, não comi pão nem bebi água, por causa de todo o pecado, do vosso pecado que cometeste, fazendo que era mal à vista de Jeová, para o irritardes. Então Moisés fez 40 dias de jejum lá no monte, porque o povo estava dizendo, murmurando contra Deus, rejeitando a Deus. Então Moisés falou assim, risca o meu nome do livro da vida, né? Perdoa esse povo, ou então risca o meu nome do livro da vida. Então assim, Senhor, só vou arriscar daquele que pecar contra mim. Então, esse contexto que Moisés jejuou 40 dias e 40 noites e não bebeu água, na presença de Deus, ele estava intercedendo pela nação de Israel. Então ele fez um jejum assim, fora de série mesmo, 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, porque a nação de Israel, ele falou, por causa de todo o vosso pecado, a nação inteira estava rejeitando a Deus, e Deus queria dizimar aquele povo e levantar o povo através de Moisés. Então Moisés foi lá e intercedeu 40 dias e 40 noites pelo pecado da rebeldia de Israel, da nação de Israel. Foi uma coisa gravíssima. Então ele falou em Deuteronômio 9, 18, que por causa de todo o vosso pecado, ele jejuou 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, para interceder pela nação de Israel, para ela não ser dizimada, porque Deus estava querendo dizimá-la, de tanta rebeldia. Aí Moisés intercedeu pelo vosso pecado que cometeste, fazendo que era mal à vista de Jeová, para o irritardes. Então, nós vemos aqui um exemplo de um jejum radical de 40 dias, que Moisés fez, intercedendo pela nação. Depois nós vamos ver lá em Levítico 16, 29, e você, o jejum que Deus mandou fazer era uma vez por ano. Uma vez por ano, não era 40 dias de jejum, mas no momento aqui Moisés fez esse jejum de 40 dias, para interceder pela nação, porque Deus estava rejeitando a nação pela sua rebeldia, pelo seu pecado, e Deus se arrependeu e voltou atrás pelaquela intercessão de Moisés. E Juízes 20, versículo 26, todos os filhos de Israel e todo o povo subiram a Betel, choraram ali, se assentaram diante de Jeová e jejuaram aquele dia até a tarde. Juízes 20 e 26, diante de Jeová ofereceram holocausto, oferta pacífica. Arrependimento genuíno leva à reconciliação com Deus. Levítico 1, versículo 4, diz, e a glória do Senhor vos aparecerá. Então, quando eles jejuavam e se arrependiam dos seus pecados, a glória do Senhor aparecia lá. Levítico, capítulo 1, versículo 4. 1 Samuel 1, 7. Assim fazia ele de ano em ano, certa ocasião em que Penina subia à casa de Jeová, irritou ela a Ana, que se pôs a chorar e não comeu. Então Ana jejuou pedindo a Deus um filho. Ela estava jejuando, por que não comes? E ela estava profundamente amargurada, orou
pediu a Deus um filho, só mexia com os lábios, e Deus chegou lá no trono a oração de Ana, que ela estava orando, jejuando, pedindo a Deus um filho, e Deus deu Samuel para ela, né? Então ela movia os lábios. E nós temos também outro exemplo de jejum no Velho Testamento, 1 Samuel 7, versículo 6, congregaram em Mispa, tiraram água e tornaram diante de Jeová, jejuaram todo aquele dia, 1 Samuel 7, 6, e ali disseram, temos pecado contra o Senhor, e não beberam água, e entornaram aquela água em sacrifício a Deus, simbolizando derramar a alma diante do Senhor. 1 Samuel 7, versículo 3, preparai os vossos corações, servi a Ele somente. Então, 1 Samuel 7, 3, jejuaram, choraram, ofertaram água ao Senhor como libação, e dizendo, preparai os vossos corações e servi somente a Jeová. Era o dia da expiação. 1 Samuel 7,3, eles fizeram um jejum, confessaram o pecado, disseram, temos pecado diante do Senhor. Então, não cesse de clamar por nós a Jeová nosso Deus, para que nos livre da mão dos filisteus. 1 Samuel 12, 23, então ele falou assim, Samuel disse, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, e vos ensinarei o caminho bom e direito. 1 Samuel 14, 24 fala que Saul fez um voto a Deus para que o povo não comesse. Isso era um voto de tolo, não era para fazer nada disso, e até vingar dos seus inimigos. Ele fez aquele jejum e acabou, Israel perdeu a batalha. 1 Samuel 20, 34, levantou-se da mesa Jonatas, todo encolerizado, e não comeu no segundo dia do mês, pois ficou muito sentido por causa de Davi, porque o pai dele ultrajava Davi. Então, não adianta fazer jejum com cólera, com ódio. Então, 1 Samuel 28, Saul caiu mediante o Senhor por terra, tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel, não havia força dele, não tinha comido pão todo aquele dia, nem aquela noite. Deus não falava mais com Saul, e ele foi consultar uma feiticeira. Então ele estava jejuando, depois consultando uma feiticeira, não adianta nada. Aqui diz também, 1 Samuel 31, 13, Saul e os filhos foram sepultados, seus ossos jejuaram 7 dias. 2 Samuel 1, 12, prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul, por Jonatas, seus filhos, pelo povo de Javé e pela casa de Israel, porque haviam caído a espada. E ele se matou, Saul se matou. Então, nós vemos aqui alguns exemplos de jejum, às vezes jejum que não tem sentido nenhum. Por exemplo, Saul jejuou pelo filho dele. Davi recorreu a Deus pelo menino, aliás, Davi jejuava com rigoroso jejum, 2 Samuel 12, 16, e entrando passava a noite prostrado em terra. O filho que te nasceu morrerá. Davi começou a jejuar por uma criança, que o Senhor já tinha falado que a criança ia morrer. Então ele estava jejuando fora da vontade de Deus, porque Deus já tinha revelado que a criança ia morrer. Porém, versículo 23, agora que ele morreu, eu vou entregar o jejum. Então por que eu vou jejuar? Se o garoto já tinha morrido. Ele orou, jejuou, mas já tinha havido uma palavra, né? 2 Samuel 16, que a criança morreria. O filho vai morrer. Davi jejuou sem sentido nenhum, porque já tinha tido uma revelação que aquela criança ia morrer. Estou dando alguns exemplos rapidamente. Agora quero citar um exemplo aqui no 1 Reis 21, 9, um jejum diabólico. Esse jejum aqui é diabólico. Jezabel apregoou um jejum, trazei a Nabote para a frente do povo e mate. Então Isabel queria tomar a vinha de Nabote e apregoou um jejum diabólico para matar Nabote e ficar com a vinha dele. Então esse é um tipo de um jejum diabólico, né? Eu vou jejuar e vou matar esse homem para tomar a vinha dele. 1 Reis 21, 9. Isso chama-se jejum diabólico. Então jejuou para matar uma pessoa, para tomar posse da vinha dele. Então nós vemos também 2 Crônicas 20, versículo 3, Josafá teve medo, pôs-se a buscar ao Senhor, fez publicar um jejum em Judá. Josafá era bom, mas fazia aliança com ímpios. E a Bíblia fala que eles clamaram a Deus, jejuaram, arrependeram dos seus pecados. Não só foi o jejum, não, havia arrependimento e confissão de pecado.
Deus deu um livramento, eles colocaram um exército na frente, um coral na frente do exército, e Deus armou emboscada para os inimigos. Segundo a Crônicas 20, o povo clamou para jejuar, sem uma multidão que veio contra nós. Eles oraram e jejuaram, mas não somente oraram e jejuaram, mas pediram perdão dos pecados. Eu tenho explicado no Velho Testamento, não era só jejuar para pedir perdão de pecado, tem que estar arrependido. Então, quando Josafá clamou lá em 2 Crônicas 20, Senhor, esse inimigo vem aí, uma multidão tão grande, nós não podemos contra ele. Então, apregoou um jejum, mas não foi só um jejum, eles se arrependeram, confessaram pecados, e Deus deu um livramento. Então, não é, no Velho Testamento, jejuar assim uma vez por ano, mas tinha que ter arrependimento. Então, eu estou explicando rapidamente, eu vou terminar hoje aqui de comentar o Velho Testamento, estou dando esses exemplos. Então, Elias também fez um jejum de 40 dias, foi para lá no Monte Horebe, naquela caverna, caminhou 40 dias, né? Esdras, capítulo 8, 21, ele publicou um jejum junto ao rio Ava para nos humilharmos diante do nosso Deus, Esdras 8, 21, a fim de pedirmos um caminho feliz para nós, para nosso pequenino e para toda a nossa fazenda, porque tive vergonha de pedir ao rei uma escolta de soldados, cavaleiros, para nos defender do inimigo, porque eu tinha dito ao rei, a mão do nosso Deus está sobre nós. Então aqui nós vemos Esdras capítulo 8, eles estavam levando prata e ouro para reconstruir o templo. Então eles ficaram preocupados que os ladrões roubaram no meio do caminho. Então eles jejuaram e oraram. Esdras capítulo 8, jejuaram e oraram e pediram uma boa caminhada para chegar lá. E eles chegaram lá para reconstruir. Eles tinham um vaso de ouro, tinha muitas riquezas que eles estavam levando da Babilônia, que Ciro entregou para Esdras para reconstruir o templo. Então eles pediram, jejuaram, pediram a Deus um bom caminho para chegar lá. Esdras capítulo 10 também, versículo 6, então se levantou Esdras diante da casa de Deus, entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, tendo entrado ali, não comeu pão nem bebeu água, porque pranteava, estava angustiado por causa da transgressão daqueles que vieram do cativeiro. Então nós vemos aqui Esdras capítulo 10, versículo 6, orando e jejuando, pedindo perdão do povo que foi do cativeiro. Neemias capítulo 1, versículo 4, ao ouvir essas palavras, sentei-me, chorei e pranteei algum dia, jejuei e orei diante do Deus do céu. Neemias escutou, ele estava lá na Babilônia, Neemias era copeiro do rei. Então ele ouviu falar, Jerusalém está arrasado, os muros, o templo, está tudo derrubado. Então ele foi, ele ouviu essas palavras, ele chorou, orou, jejuou diante do Deus do céu, confessei os nossos pecados que temos cometido contra ti e a casa de meu pai, temos pecado. Neemias capítulo 1, ele estava lá diante do rei. Esdras foi para lá reconstruir o templo. Neemias ficou lá ainda no cativeiro. Então ele recebeu a notícia que Jerusalém estava tudo arrasado, o templo, os muros. Então ele chorou e jejuou 4 meses. Ele chorou e jejuou 4 meses. Neemias, ele orou e jejuou 4 meses. Senhor, tem misericórdia de reconstruir a minha cidade lá. Então ele jejuou do mês de dezembro até o mês de abril. Aqui diz, estou falando rapidamente, Neemias capítulo 1, recebeu a notícia, está tudo queimado, os muros arrasados. E então ele ouviu essa notícia e ele chegou diante do rei triste. Aí o Senhor falou com o rei que ele queria lá reconstruir Jerusalém. Mas antes de falar com o rei, quando ele soube que estava tudo arrasado lá em Jerusalém, os muros, o templo, ele chorou e orou e jejuou 4 meses. Neemias 1, no mês de Quisleu, que é o mês de dezembro, ele recebeu a notícia. No mês de Nisan, no capítulo 2 de Neemias, no mês de Nisan ou Abib, que é o mês de abril, ele foi falar com o rei. Então ele orou e jejuou e chorou e clamou durante 4 meses, quando ele soube que Jerusalém estava arrasado. Então ele orou e jejuou, depois ele se colocou à disposição para ir lá. Deus, o rei, permitiu que ele fosse lá reconstruir Jerusalém. Então isso aqui tem lições tremendas. Neemias orou, jejuou, ele estava lá do lado de uma posição importante, ele era copeiro do rei, ele era o ministro do rei lá, provava o vinho antes do rei, se tivesse envenenado ele morria, né? Então era uma pessoa de confiança, Neemias, e era um homem influente, ele era um homem influente, mas ele colocou-se à disposição, mas jejuou e orou durante 4 meses, ele orou e pranteou e chorou por Jerusalém, depois se colocou à disposição de ir lá reconstruir.
Então você deve orar, jejuar, clamar e ir também, né? No Neemias capítulo 9, no dia 24 desse mês, se ajuntaram, no 7º mês, eles voltaram do cativeiro e eles fizeram um jejum que Deus tinha mandado fazer. Neemias capítulo 9, eles no dia 24 desse mês se ajuntaram, e no capítulo 8 de Neemias era o 7º mês, era o mês que Deus mandou fazer o jejum, lá em Levítico, era o mês de Etani, né? No 10º dia. Então, quando eles voltaram do cativeiro, eles começaram a praticar a palavra, então fizeram o jejum de acordo com o que o Senhor tinha mandado, e eles se vestiam, jejuavam, se vestiam de saco e tendo as cabeças cobertas de terra, simbolizando humildade. Vejo pregador aí botando cinza na cabeça, sujando a cabeça, vestido de saco. Não tem que fazer nada disso. Isso aí era um simbolismo lá no Velho Testamento, que a pessoa estava jejuando, vestido de saco, quer dizer, arrependido, humilhado, e a cabeça coberta de terra, eu sou pó, né? Isso que simboliza isso. Agora veio o pregador lá, botar cinza na cabeça e tal, não tem nada a ver, é só estar arrependido, não precisa botar cinza na cabeça. Aquilo era um simbolismo. Os filhos de Israel estavam jejuando, voltaram do cativeiro e começaram a praticar a palavra. Então aqui no capítulo 9 e no capítulo 8 de Neemias fala que eles oraram depois do cativeiro. O livro de Esther, Deus deu um livramento à nação de Israel através de uma mulher colocada ali junto do rei. Esther era judia e ela não se declarou que era judia. Quando Amã fez uma conspiração para destruir a nação de Israel, o diabo ia usar esse homem para destruir uma nação toda de Israel. E aí Deus colocou a rainha Esther ali. Estou resumindo o livro de Esther aqui para você. Então houve um decreto lá, instigado por esse homem Mardoqueu, né? Amã, ele quis destruir a nação de Israel. Então Deus usou Esther lá, ela levantou um jejum, uma oração, e Deus deu um livramento à nação de Israel. Interessante, lá em Êxodo eu falei que Moisés orou pela nação e Deus deu um livramento. Agora Esther orou pela nação e Deus deu um livramento. A nação de Israel, o livro de Esther, ela fez 3 dias de jejum, ela era rainha. E ela, quando soube que Mardoqueu era o seu tio que a criou, e Amã era o homem que queria destruir a nação, então ele conspirou contra o povo de Israel para destruir. O rei fazer um decreto para destruir a nação. Então ela entrou em jejum 3 dias e entrou na presença do rei, que ela não podia entrar só se o rei chamasse. E ela falou: vocês orem e jejuem por mim 3 dias. O livro de Esther. E Deus deu livramento à nação de Israel, que o homem acabou sendo colocado na forca e a nação de Israel não foi dizimada. Então foi um livramento tremendo, um jejum que ela fez. Deus deu livramento da nação de Israel. Então ela intercedeu pela nação de Israel. E até hoje o judeu comemora esse jejum chamado Purim, é o dia livro de Esther, né? Estou comentando aqui rapidamente jejuns que foram feitos no Velho Testamento. Vamos entrar daqui a pouco no Novo Testamento, vou dar um resumo, vou terminar. Então nós vemos aqui o livro de Jó 33, 19. Jó jejuou aqui no capítulo 33, 19. Ele disse: de modo que a sua vida abomina o pão e a sua comida apetecível. Jó 33, 19, naquela caos que estava passando ali, ele orou e jejuou. Davi no Salmo 35, 13 falou: quanto a mim, estando eles enfermos, era saco a minha vestidura, eu afligia a minha alma com jejum, e a minha oração, porém, voltava para o meu seio. Parece que Deus não ouvia a minha oração. Então, aqui no Salmo 35, Davi jejuou e orou. Salmo 69, versículo 10, Davi também orou e jejuou. E castiguei a minha alma com jejum. Quer dizer, castigar a alma com jejum é mais do que deixar de comer um dia. Era sentir arrependimento, afligir a alma, estar arrependido. Então estou citando aqui, vou terminar esses textos do Velho Testamento, né? E a Bíblia fala também, livro de Daniel, que ele orou e jejuou lá no capítulo 9, né? Capítulo 9, 10 de Daniel, ele jejuou 21 dias, reivindicando de Deus o retorno do povo de Israel do cativeiro. Mas já estava prometido lá, pastor gente, para que tem que orar? Vou orar para quê? Não, mas a Bíblia fala que Daniel, ele foi levado para o cativeiro na Babilônia com os 14 anos, ficou lá 70 anos. Então ele leu na palavra, lá em Jeremias
40 anos de cativeiro, então ele começou a reivindicar de Deus aquele livramento. E acontece, ele entrou em 21 dias de jejum, Daniel capítulo 9, capítulo 10. E a Bíblia fala que o anjo, depois de 21 dias que ele estava jejuando e orando, o anjo veio e disse: Daniel, varão muito amado, desde o início da tua oração fui mandado, mas o príncipe do reino da Pérsia não era Ciro, que estava lá no céu para impedir o anjo passar, era uma potestade, um demônio. Cada nação tem um demônio chefe, um principado. E o jejum que Daniel fez 21 dias, amarrou aquela potestade e aquele anjo passou com a resposta para ele. Olha, desde o início da tua súplica eu fui mandado. Então, se ele não tivesse prevalecido 21 dias de oração, a nação de Israel não estaria no cativeiro. Então, Deus usou a oração dele para livrar a nação do cativeiro. Ele reivindicou do Senhor aquele livramento. Então, você precisa orar pela tua família. Já está prometido que Deus quer salvar você e a sua casa. Você precisa orar e amarrar o valente que está na tua família, no teu familiar, está servindo aos ídolos, idolatria, feitiçaria, droga, pecado. Você precisa orar. Daniel orou 21 dias, já era velho, era idoso. Então, você pode jejuar sendo velho. Eu sou idoso, tenho 68 anos, estou jejuando 2 vezes na semana. Então, você precisa e pode jejuar. Estou velho, não vou jejuar não. Deus mandou você jejuar, te dá graça. Daniel orou com 84 anos mais ou menos, e 21 dias, direto. 21 dias. Orando pela nação de Israel, para que Deus retornasse ela do cativeiro. Então, são orações poderosas que Deus usou através desses homens, né? O livro de Joel também, santificar o meu povo, né? Quem sabe Deus se converterá e se arrependerá e deixará após si uma nação. Então, Joel capítulo 1, capítulo 2, fala que Deus mandou Joel convocar o povo para jejuar e orar. Quem sabe não se converterá e se arrependerá o Senhor, deixará após si uma bênção, a saber, uma oferta de cereais, uma libação para o Jeová nosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai o jejum, convocai uma assembleia solene. Então, ore ao Senhor que Deus vai livrar vocês da mão de Nabucodonosor. O cativeiro vai ser evitado, mas o povo não orou e Deus permitiu que Nabucodonosor levasse ele para o cativeiro. No livro de Jonas, Jonas foi pregar lá em Nínive e proclamou um jejum, proclamaram um jejum e Deus deu livramento à Síria. Com a pregação de Jonas, ele disse: em 40 dias ele vai destruir a Síria, Nínive. E eles oraram, se arrependeram, os assírios se arrependeram, jejuaram, até o boi, até o animal ficou sem comer. E Deus se arrependeu e não destruiu Nínive, a Síria. Então, depois, 200 anos depois, ela acabou sendo destruída, porque eles não se arrependeram. Foi só uma coisa formal. Mas Deus deu livramento a Nínive com a pregação de Jonas, que foi aquele que foi engolido pelo peixe, foi levado lá, ele pregou lá e aquela nação toda se arrependeu com jejum e oração, até os animais, o rei botou até os animais para jejuar. Assim Deus vai se arrepender de nos destruir. E realmente Deus não destruiu Nínive através da pregação de Jonas. E eles oraram, jejuaram, apesar de serem povos gentios, que não são judeus, mas eles jejuaram e oraram e Deus se arrependeu de destruir aquela cidade. Mas 200 anos depois, Naum profetizou a destruição de Nínive, porque eles não se arrependeram realmente. Eu quero dizer, então aqui, meu amado, no Novo Testamento, eu quero resumir aqui, agora no Novo Testamento, na prática para você. Então, o Velho Testamento, eu já expliquei, que o jejum estava ligado ao arrependimento, uma vez por ano, né? E quando Jesus chegou lá, nos dias que Jesus chegou, os fariseus jejuavam, mas jejuavam com a vida podre, errada, pecaminosa, não havia arrependimento. Foi isso que Jesus disse. Então, eu já citei aqui na outra pregação, mas eu vou citar rapidamente. Jesus, em Mateus 4, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. A Bíblia fala que ele teve fome. Ele não teve sede, provavelmente ele está tomando água. Então ele teve fome, jejuou 40 dias, né? Já falei que a medicina fala que no máximo 3 dias você pode ficar sem beber água. O jejum de Esther era 3 dias sem comer, sem beber água, né? E então eu quero citar rapidamente que a hora está correndo. Então ele teve fome, tudo indica que ele não bebeu água, que ele bebeu água. Jesus lá no deserto, 40 dias, bebeu água. Moisés, que eu já falei aqui, não comeu nem bebeu água. Ele estava na presença de Deus, Deus falando com ele os mandamentos, 40
dias lá no monte, recebendo os 10 mandamentos, e um milagre, ele ficou 40 dias e 40 noites, intercedendo pelo pecado do povo que estava rebelde, sem comer, sem beber água, 40 dias. Isso aí não tem explicação. Isso é sobrenatural. Você na presença do Todo-Poderoso, o tempo para, tudo para, né? Ele que criou você, o céu e a terra, o nosso organismo, então ele quebra todas as leis. Então, o fato é que Jesus teve fome depois de 40 dias, deve ter bebido água. Elias ficou 40 dias sem comer. Moisés ficou 40 dias sem comer, sem beber água, na presença de Deus lá, e ele superou aquilo. Não tem explicação. Agora a Bíblia não fala você mandar jejuar você 40 dias, né? A Bíblia manda você e eu jejuar 2 vezes na semana. Vou citar um exemplo aqui. Então, primeiro, Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, Jesus ensinou 3 exercícios espirituais. Ele falou: guardai e fazer as vossas esmolas diante dos homens, né? Quando orardes, quando jejuardes, quando deres esmola. São 3 exercícios. Praticar boas obras, dar esmola, ajudar o pobre, necessitado. Primeiramente o irmão na fé, na igreja está precisando de alguma coisa, mas aqui ele está ensinando 3 coisas. Só que ele está falando aqui: vocês fariseus hipócritas, Deus mandou jejuar no Velho Testamento 1 vez por ano, mas tinha que ter arrependimento. Vocês jejuam 2 vezes na semana, conforme um deles falou lá em Lucas 18. Eu jejuo 2 vezes na semana, dou disso tudo quando eu possuo. Mas Jesus disse que eles eram hipócritas, com a vida podre por dentro, eram sepulcros caiados. Então, eu estou dizendo e repetindo várias vezes isso para a pessoa entender como é o jejum bíblico, para não ficar falando bobagem. Ninguém precisa saber que eu estou jejuando, ninguém pode saber. A Bíblia diz em toda a Bíblia que o jejum era coletivo, todo mundo sabia, a nação sabia, todo mundo sabia. E aqui Jesus está combatendo aqueles fariseus, que eles jejuavam 2 vezes na semana, conforme a parábola do fariseu e do publicano lá, jejum 2 vezes na semana, mas com a vida podre. Não havia sinceridade, não havia arrependimento. E o jejum do Velho Testamento, vou repetir um monte de vezes, vou parar daqui a pouco, eu não vou falar mais sobre esse assunto, mas tinha que ter arrependimento. Era 1 vez por ano para pedir perdão de pecado do ano todo que você pecou. Eu explico de novo: no Novo Testamento você pode estar com a barriga cheia de comida, o sangue de Jesus te apaga os teus pecados. Então o jejum é outro sentido do Novo Testamento. É uma obediência para você orar e jejuar, expulsar casta de demônio que só sai com jejum e oração. É uma obediência. Eu vou resumir agora aqui daqui a pouco para nós por que você tem que jejuar. Então Jesus disse: quando orares, Mateus 6, quando jejuar. Então você entra no teu aposento lá. Não, você não ora só no aposento, você ora na rua, nas praças. Orar sem cessar, não é verdade? Então o que Jesus condenou daqueles fariseus é que eles oravam em praça pública com a vida podre, davam esmola em praça pública com a vida podre, oravam em praça pública com a vida podre, para os homens verem. É só para os homens verem, só para mostrar que eram santinhos. Então Jesus meteu o dedo na ferida. Então ele falou: quando você der esmola, não sai na mão direita que fica a mão esquerda. Mas você conta lá em Atos capítulo 10, Cornélio dava esmola, orava, jejuava, e o Senhor falou assim: as tuas esmolas estão registradas diante de Deus, Cornélio. Agora vai chamar Pedro lá para pregar a palavra que te salve tu e a tua casa. Quer dizer, esmola, jejum e oração não salvam você, não perdoa pecado, nada disso. Então, Cornélio estava orando 3 horas da tarde, provavelmente em jejum, quando o anjo mandou ele chamar Pedro para pregar para ele, para a família dele ser salva. Então ele dava esmola, jejuava e orava e não era salvo. Você pode orar, dar esmola, jejuar e não ser salvo. Cornélio não era salvo. Ele orava, jejuava, era piedoso, temente a Deus, não tinha aceitado Jesus ainda, ele só aceitou o judaísmo. Ele era um convertido ao judaísmo, à lei de Moisés. Então Deus apareceu para ele, um anjo mandou ele chamar Pedro para pregar para ele e disse assim: olha, as tuas esmolas estão registradas diante de Deus. Está tudo registrado lá. As suas esmolas, o seu jejum, né? Mas você chama Pedro para pregar para que você é salvo tu e a tua casa. Então você precisa orar e jejuar, mas não apresentar mérito diante de Deus. Você não está merecendo uma bênção que você está jejuando. É uma obediência. Mas o sacrifício que Deus quer, Ele já fez lá na cruz do Calvário com você. Então tem que fazer sacrifício. É uma obediência ao Senhor, orar e jejuar. Vamos falar aqui. Então, esse texto aqui nos ensina isso, que você deve ter uma vida limpa, íntegra, né? Então vamos lá. Eu quero citar outras palavras rapidinho antes de terminar. Então não adianta jejuar. Mateus 23, eles oravam, jejuavam, dizimavam,
Mas Jesus disse, ó, vocês estão dizimando o endro, cominho, hortelã, mas vocês esquecem da justiça, da misericórdia e da fidelidade. Vocês dão o dízimo das mínimas coisas, da hortelã, do cominho, olha que, cara, que maravilha, mas vocês se esqueceram da justiça, da misericórdia e da fidelidade. Vocês têm que fazer uma coisa e não omitir a outra, quer dizer, vai dizimar sim, vai jejuar sim, mas tem que esquecer de ser justo, misericordioso e fiel. Vocês se esquecem da justiça, da misericórdia e da fidelidade. Vocês devem fazer uma coisa, isso é, dizimar, mas não esquecer de ser justo, misericordioso e fiel. Né? Então não adianta, era só jejuar. O fariseu precisava ter uma vida íntegra. Foi isso que Jesus falou aqui. Eu estou correndo por causa da hora. Então, aí, isso eu estou citando Mateus capítulo 6, jejum e oração, quando orar. E estou falando também aqui de Mateus 23, versículo 3, que eles davam um dízimo com a vida hipócrita errada. E Mateus capítulo 9, por que os teus discípulos jejuam, não jejuam? Por que os teus discípulos não estão jejuando? Os discípulos do Batista jejuam, os fariseus jejuam, os teus discípulos não jejuam. Jesus disse assim, pode o convidado para um casamento estar triste enquanto o noivo está com ele? Dias virão que o noivo será tirado nesse dia onde jejuar. Então, Jesus está dizendo assim, ó, enquanto eu estou aqui, eles não precisam jejuar, mas depois que eu for levado, eles vão jejuar, agora é com eles, né? Então nós vamos ver, já falei sobre isso no vídeo passado. Então, eles não estavam jejuando ainda, porque Jesus não tinha subido ainda, o noivo foi tirado. Então, Mateus capítulo 9, ele falou isso, né? Quando ele for tirado, quando Jesus foi para o céu, agora é contigo, é comigo. É o que está escrito lá em Mateus capítulo 9, né? Vou citar rapidamente aqui outras passagens para nós terminarmos. Quando o noivo foi tirado, jejuarão. O noivo foi tirado, Jesus foi tirado. Então agora você tem que orar e jejuar até o noivo voltar. Até a volta de Jesus eu preciso orar e jejuar, como obediência ao Senhor. Porque tem gente endemoniada lá fora que precisa do nosso jejum, da nossa oração. A Bíblia fala que tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Então vou citar aqui mais uma passagem, Lucas 2:17. Ana era viúva de 84 anos, não deixava o tempo, adorava noite e dia em jejum e oração. Lucas 2:17. Vou citar rapidamente aqui para terminar. Então você precisa fazer isso até o noivo voltar. Então por que eu tenho que jejuar hoje? Praticar o jejum regularmente, já falei no outro texto, vou repetir de novo. É uma obediência a Jesus. Você não tem que jejuar porque tem um câncer para ser curado. Você não tem que jejuar porque tem um problema insolúvel. Eu estou com um problema insolúvel lá. Não, você precisa jejuar e orar, mesmo que não tenha um demônio para expulsar, nem que tenha um problema insolúvel. É para obedecer a Jesus. Está aqui, ó. Quando orarmos, quando jejuarmos, Atos 1, versículo 1, diz que Jesus fazia e ensinava. Então ele praticou o jejum, depois ele ensinou. Você também precisa praticar e ensinar. Mateus 14, versículo 23 fala assim: se me amardes, João 14, versículo 15, se me amardes, guardareis o meu mandamento, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morar. Então ele mandou você orar, jejuar e praticar boas obras. Quando orar, quando jejuar, quando der esmola, quando ajudar o pobre necessitado. Então você precisa fazer. É quando, não é se você jejuar. Se jejuar tudo bem, se você não jejuar tudo bem. Não. Quando. Então, aqui está dizendo, Mateus 9, 14, eu acabei de citar agora. Quando o noivo for tirado, vocês vão jejuar. Então você jejua por quê? Para obedecer ao Senhor. Regularmente. Você precisa fazer isso regularmente. Lucas 18. 2 vezes na semana jejuavam, os fariseus jejuavam, e a igreja primitiva também jejuava 2 vezes na semana. Então, além de ser uma obediência, você também, quando você jejua, você está provando que você ama ao seu próximo, que está aí com casta de demônios, ele está aí com possesso de espírito maligno. Eu já contei aí algumas experiências que eu tive com pessoas, libertação de pessoas possessas, que só jejum e oração resolve. Está lá em Marcos capítulo 9, tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Então, pastor, eu não preciso jejuar não. Jesus disse, mas tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Então, não adianta só orar, você tem que acrescentar o jejum. Então, é uma obediência,
É uma prova de amor ao próximo, porque se você orar e jejuar, você vai expulsar a casta de demônio dele, que só sai com jejum e oração. Então você vê que você não pode se furtar disso, nem eu. E Mateus capítulo 17 e Marcos capítulo 9 fala sobre isso. Esta casta não sai a não ser em oração e jejum. E Mateus 8,16 diz: com a sua palavra ele expulsava os demônios. Jesus era cheio da palavra, Jesus jejuou e orou, e ele expulsava os demônios, cheio do Espírito Santo. Está aqui, ó, Mateus 12,28. Se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, a vós é chegado o reino de Deus. Então, Jesus orava, jejuava, era cheio do Espírito Santo. Você precisa orar, jejuar, ser cheio do Espírito Santo, você vai ter autoridade para expulsar a casta de demônios. Então, em Atos 5,32 diz que o Espírito Santo é dado àqueles que lhe obedecem. Quando você obedece ao Senhor em jejum e oração, eu sinto um poder, um fluir no meu coração, uma unção, um poder que eu não sinto dor de cabeça para jejuar, não sinto dor de cabeça por causa do estômago dilatado que eu tinha antigamente, quando comecei a jejuar com 22 anos de idade. Então eu sentia dor de cabeça, mas quando você está cheio do Espírito Santo, você não sente nada disso. Então deixa eu citar outras passagens aqui rapidinho antes de terminar. Então antes de terminar eu vou olhar mais umas passagens. Então você precisa orar, ser cheio do Espírito Santo. Se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, agora é chegar no reino de Deus. Está lá em Mateus 12,28. Então não é só orar, jejuar, mas é cheio do Espírito Santo. Você tem autoridade para mandar o demônio sair. Mateus 12,28, Jesus falou: se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, a vós é chegado o reino de Deus. Então não é só jejuar, orar, mas estar cheio do Espírito Santo, né? Então é uma obediência, é uma prova de amor ao próximo, e você deve jejuar para ser obediente, ser cheio do Espírito Santo, e não para ter. Eu quero jejuar para ter isso, para ter aquilo. Não, você vai jejuar para ser obediente, ser cheio do Espírito Santo. Consequentemente, você vai ter uma vida cheia do poder de Deus, e você vai mandar demônio sair, vai orar com fé, com problema, e vai resolver, porque você vai estar cheio do Espírito Santo, obedecendo a palavra do Senhor, consequentemente. Então você deve jejuar, mesmo que não tenha um desafio específico, como alguém com uma caixa de demônio para expulsar, uma causa impossível, uma doença incurável. Você precisa jejuar com problema ou sem problema, insolúvel. Eu vejo muito, tem que jejuar com um propósito. O propósito é obedecer a Jesus. Agora, quando você obedece, ora, jejua, se enche do Espírito Santo, consequentemente você vai ter mais fé, mais ousadia para mandar demônio sair, para curar enfermo, para curar a enfermidade. Você vai orar com mais unção. É consequência, entendeu, meu querido? Então, em Atos capítulo 13, a igreja de Antioquia estava orando e jejuando. É um jejum coletivo, todo mundo sabia que eles estavam jejuando. Então era um jejum que a igreja precisa fazer junto, não é só o pastor que tem que jejuar, a igreja precisa fazer um jejum coletivo. Aqui em Atos 13, eles estavam orando e jejuando, ministrando ao Senhor. Ministrando ao Senhor, não estava trabalhando. Você deve jejuar, não é no trabalho, você tem que dedicar a oração. Jesus foi lá para o deserto, jejuando e orando. Ele não levou o livro da lei nas costas para ler lá no deserto. Ele foi para lá cheio do Espírito Santo, jejuou 40 dias, orando e falando com o Pai. E os demônios vieram em volta dele, mandando ele desistir da cruz. Não, me adora que eu te darei esse mundo todo. Então ele orou e jejuou lá no deserto, não era trabalhando secularmente. Você precisa parar para orar e jejuar. Separar um dia para orar e jejuar. Então, Atos capítulo 13, né? Eles estavam orando e jejuando, quando o Espírito Santo diz: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. E aqui logo na frente, no capítulo 13, encontraram um homem lá, perturbando a pregação, e Paulo diz: ó, seu filho do diabo vai ficar cego durante vários dias. E aquele homem ficou cego. E uma moça cheia em Atos 16, estava uma moça lá: esses homens são servos do Deus Altíssimo. E ela disse: sai dela, o demônio saiu. Teve discernimento, mandou aquele demônio sair. Lá em Atos 16, Paulo, cheio do Espírito Santo, pregando o Evangelho lá em Filipos, né? No capítulo 19 de Atos, o demônio falou assim: eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, a você não conheço. E deu uma surra naqueles homens e botou para correr. Então, Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Em Atos capítulo 13, confirmada a palavra, o
Barnabé e Saulo para a obra que tem chamado. Em Atos capítulo 14, eles iam eleger pastores para a igreja. Eles oraram e jejuaram. Isso aqui é tempo que o tempo está acabando aqui, mas olha, em Atos 14, 23, pastores, colegas aí, eles iam eleger presbíteros, pastores locais. Sabe o que eles fizeram? Oraram e jejuaram, depois escolheram presbíteros, pastores locais, e encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Então, você, para ter o homem certo no lugar certo, você precisa orar e jejuar. Atos 14, 23, eles oravam e jejuavam para escolher presbíteros, para escolher pastores locais. É uma lição para nós aqui, né? Atos 14. Então, Atos capítulo 9, Paulo ficou 3 dias sem comer nem beber, ele ficou cego, ali ele começou já jejuando 3 dias, né? Ele ficou cego, depois Ananias colocou a mão sobre ele, caiu as escamas dos seus olhos e ele enxergou. Em Atos capítulo 23, uns homens falaram assim: nós não vamos comer enquanto não matarmos Paulo. É outro jejum diabólico. Atos 23, uns 40 judeus falaram assim: nós não vamos jejuar enquanto não matarmos Paulo. E que coisa diabólica, né? É um jejum diabólico, maligno. Então, aqui nós vemos exemplo de um jejum diabólico, que nem Acabe e Jezabel. Vamos orar a matar a Nabote, tomar a vinha dele. Aqui nós vemos outro exemplo diabólico. Atos 23, 13. Mais de 40 judeus se juntaram para jejuar para matar Paulo. Enquanto nós não matarmos Paulo, nós não vamos comer. Olha só que jejum. Esse jejum aqui é para o Satanás, é para o diabo, né? Então eu vou terminar já aqui essa passagem, citando também 2 Coríntios capítulo 6. 2 Coríntios 6 fala assim: mas em tudo, Paulo está dizendo no 2 Coríntios 6, em tudo recomendando-nos como ministros de Deus. Ele deu em vigílias e jejuns, como nada tendo, mas possuindo tudo. 2 Coríntios 6 fala de vigílias e jejuns, né? 2 Coríntios 11 fala, Paulo está dizendo que ele foi apedrejado, sofreu fadigas, fome, sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. 2 Coríntios 11 fala que ele foi apedrejado, açoitado, passou frio, passou fome e jejuou. Então, fome é uma coisa e jejuar é outra coisa. Você separar umas horas para jejuar. Agora, passar fome é não ter o que comer. Então, Paulo ele passou fome e ele jejuou. É uma vergonha um homem de Deus daquele passar fome, né? Então, querido, você precisa obedecer e estar na palavra. Então, para terminar, você precisa jejuar e orar e buscar o Senhor, né? Então a água, como já falei, ela não é alimento. Você pode beber água um dia, começa meio-dia até 2 horas da tarde. Agora não tomar café, nem mascar chiclete, ou outro estimulante qualquer, você está quebrando o jejum. Alguém disse: pastor, se vier um bom pensamento, eu vou quebrar o jejum. Cada pergunta tola, né? Então, dieta é uma coisa, jejum é outra. Então tomar água e suco de fruta? Não, isso aí é uma dieta, né? Você se abster de certos alimentos. Jejum é ficar sem comer mesmo. Então não é greve de fome. Tem muita gente fazendo greve de fome para conseguir as reivindicações. A transposição do São Francisco, teve um padre que ficou dias sem comer, né? Então, gente que faz dieta, faz reivindicação, greve de fome, mas não jejua, não obedece a palavra. Faz uma dieta para emagrecer para o maridinho, para a esposa, mas não jejua para obedecer a Jesus, né? Nós somos terríveis. Jejum também não é penitência, quer dizer, um sacrifício. Você precisa fazer uma penitência. Não precisamos oferecer a Deus nenhum sacrifício, pois o único sacrifício foi feito por Jesus na cruz. Em Lucas 13, versículo 5, um padre Figueiredo traduziu esse versículo: se não fizerdes penitência, de igual modo perecereis. Mas a versão correta é Lucas 13, versículo 5, diz assim: mas se não vos arrependerdes, todos de mesmo modo perecereis. Então a tradução que o padre Figueiredo botou nesse versículo aqui é fazer penitência. Não tem que fazer penitência, você tem que se arrepender. Então, se você não se arrepender, todos perecerão, vão perder a sua salvação. Então, jejum não é penitência, né? Então, pastor, escovar o dente quebra jejum? Não, pelo amor de Deus, escova o dente, né? Eu posso jejuar cinema, deixar
deixar de ir no cinema, jejuar um mau pensamento. Será que o mau pensamento quebra o jejum? Meu irmão, o mau pensamento vem na cabeça de qualquer pessoa, mas você tem que enxotar esse mau pensamento. Eu tive uma discussão ali, eu vou quebrar esse jejum, porque eu tive uma briga, eu discuti com o irmão, não, pede perdão e fica jejuando para obedecer a palavra e ser cheio do Espírito Santo. Então, são muitas coisas, né? Então é praticar. Você prova o poder da oração quando alguém começa a orar. Prova o poder do jejum orando e jejuando. Eu comecei a jejuar, tinha 22 anos de idade, quando o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Tenho tido experiências maravilhosas no decorrer desses anos, pessoas sendo libertas de demônios. Que maravilha, né? É bom você ser usado por Deus. Agora, obedeça ao jejum e oração, mesmo que não tenha um encontro marcado com o diabo. Muitas vezes, pastor Eugênio, tem um demoniado não sei aonde lá, para o senhor orar por ele, a pessoa está quebrando tudo. Aí você tem um encontro marcado com o diabo, mas você está sempre jejuando e orando, você vai estar preparado. Eu não necessariamente não tenho que estar em jejum naquela hora. Eu não preciso estar em jejum naquele momento. Eu preciso estar praticando regularmente. E quando eu enviar uma casta de demônio na minha frente, eu mandar sai em nome de Jesus. Então você precisa praticar, nós precisamos praticar, orar e jejuar, independente de qualquer problema que você tenha ou não, você precisa obedecer a palavra. E orar pelo Brasil, jejuar pelo Brasil, amarrar toda a potestade nessa nação, todo o principado. Como Daniel orou 21 dias e o anjo passou com a resposta. Depois de 21 dias o anjo passou com a resposta. Ele jejuou 21 dias e foi amarrando aquela potestade. Jesus disse que o mundo é como um valente que tomou conta desse mundo. Satanás é comparado a um valente que veio aqui e tomou posse desse mundo. Mas veio outro mais valente que é Jesus e amarrou o valente. Então, ele manietou o valente, destruiu o poder de Satanás ali na cruz do Calvário. Mas você precisa orar e jejuar. Se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, Jesus falou, a voz vai chegar no meio de Deus. Então você jejua, você está cheio do Espírito Santo, você fala, Senhor, repreende o diabo nessa nação, em Brasília, os governos, as autoridades, toda a potestade que atua nessas autoridades, que faz a gente sofrer com leis injustas, decretos injustos. Repreende o diabo nessa nação. E há poder na oração do cristão, com jejum e oração, em nome de Jesus. Pai, nós oramos pelo Brasil, oramos pela tua igreja que está espalhada no Brasil, Senhor. Que esse humilde estudo possa despertar vidas para te buscar. Se colocar no cantinho lá e reservar horas para buscar a tua face. Estreitar a comunhão contigo. Como é bom, Senhor, jejuar, sentir a tua presença ali, estar aos teus pés sem te pedir nada, só para obedecer a tua palavra, sentir o teu poder, sentir a tua presença, para abençoar vidas também. Consequentemente, a gente vai se encher do Espírito Santo para repreender demônios. Eu quero ver vidas serem libertas do diabo, Senhor. Eu quero ver a tua igreja aqui, o maligno ser repreendido nas pessoas que entrarem nessas portas, onde quer que entrar na tua casa, Senhor. Abençoa no Brasil, amarra o valente ali em Brasília, na prefeitura, nas autoridades. Tu estás fazendo uma faxina no Brasil. Nós temos orado e jejuado por essa nação. Tem misericórdia, Senhor. A nossa vida não está na mão de governo A, B ou C. Nossa vida está nas tuas mãos. Venha o teu reino em nossa vida, venha o teu reino em cada lar, em cada família. Muito obrigado pela tua presença em minha vida, Senhor. Tu sabes do nosso coração, tu sabes a alegria do nosso coração de buscar a tua face. Como é bom ficar ali na tua dependência, orando, buscando, jejuando, clamando, gemendo por esse Brasil, Senhor. Oh Deus, abençoa vidas agora, jovens agora, anciãos agora que estão nos vendo, que possam ser despertados para buscar a tua face. Ir para um cantinho lá, levar Deus a sério. Nós queremos levar Deus a sério, obedecer a tua palavra em jejum e oração, Senhor. Tem misericórdia de nós, do Brasil, dessa nação, do Rio de Janeiro, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos terminar cantando esse louvor, Joel capítulo 2. Congregai o meu povo. Essa oração fique aí registrada aí. Pratique a palavra do Senhor. Congregai o meu povo. Reunir os velhos, jovens e crianças, reúne a sua família, vai na tua igreja, no teu rebanho, separa um dia para jejuar. Como é poderoso, como é abençoador, como é tremendo. Aleluia. O Brasil precisa jejuar, a igreja precisa jejuar, o povo de Deus precisa jejuar, pelo Brasil, pelas nações, pela sua casa, pela sua família, amarrar o valente nessa nação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
terminar com esse louvor. Joel capítulo 2. Obrigai o meu povo, reunir o meu povo, santificar o meu povo. Aleluia, aleluia. Olhe para o Brasil, receba para o Brasil, há poder na tua oração, meu irmão, o jejum de oração, em nome de Jesus Cristo. Neste tempo do fim, é o tempo do fim, irmão. Jesus está voltando. Igreja do Senhor, vai para jejuar, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Obedeça a palavra do Senhor. Obedeça ao Senhor Jesus. Aleluia. Chorem, sacerdotes, chorem os filhos. Toma essa palavra, Senhor. Abençoa corações com essa palavra. Firmemente, Senhor. Encerra, Senhor, a sua paz. Ficar, gemer, botar a boca no pó, Senhor, pelo Brasil. Deus, nossa família, nossos netos, Deus, nossos filhos. Amar valente nessa nação, Senhor. Aleluia. Nós queremos que Deus seja viver, cara. Seja fora da sua igreja, Senhor. Seja fora do seu povo. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da intercessão. Amarrando valente nessa nação, Senhor. Vai amarrando valente nessa nação, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Desperta a sua vida para buscar o Senhor, Senhor. Busca o Senhor. Ninguém pode pedir as suas orações. O mundo pode rejeitar nossas pregações, não pode fazer nada contra as suas orações, meu Jesus. Aleluia. 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 Misericórdia do Brasil. Tira o pecado da família. Aleluia. Tudo bem. Essa é a nossa oração para terminar. Chore na sua família, chore nos seus filhos. Chore! É hora do choro. Misericórdia. Cura o canceroso. Toca nos enfermos. Mas Deus está precisando jejuar independente de pessoas enfermas para orar. Em nome de Jesus, nós cremos na intercessão. Estende a sua mão. Cura os enfermos. Terra os oprimidos, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Voltará muito breve. Senhor, recebe essa palavra. Entregamos essa palavra ao teu povo, Senhor. Humildemente, temos andado contigo pela tua misericórdia. Eu preciso orar e jejuar e ficar na tua paz até o fim dos meus dias, Senhor. Tu estás voltando. Senhor. Tu estás voltando, Senhor. Em nome de Jesus. Queremos orar e jejuar até o noivo voltar. Aleluia. Nós falamos aqui que devemos jejuar depois que o noivo foi tirado. Agora você precisa jejuar até o noivo voltar. Em nome de Jesus. Amém. Obedeça a palavra do Senhor.